Ouviremos agora Bianca Kemmer, conselheira do Comitê Gestor da Internet, que é muito importante. Nós temos discutido até com a Meta, nós temos reunião na próxima semana e com várias plataformas para pensar como que esse lugar da internet tem sido esse lugar que podemos usar para uma era digital do século XXI, mas que não seja uma era do século XXI que mata, sobretudo, as nossas condições humanas. Obrigada, deputada Célia Chacriabá. Quero agradecer, cumprimento primeiro essa casa, na sua pessoa, deputada, e agradecendo mais uma vez também o empenho e o trabalho da deputada Érica Hilton em relação à solicitação desses 2 requerimentos que tem colocado essa possibilidade de dialogarmos aqui sobre essa temática tão importante que são os crimes cometidos contra mulheres e meninas nessa produção, veiculação, circulação de imagens de nudez não consentida. Bom, cumprimento também minhas colegas de mesa, especialmente no nome da Larissa Santiago. Sou fruto, do campo de direitos digitais nos últimos 10 anos, muito por influência de blogueiras negras, o que muito me faz trazer uma certa curiosidade de que nós temos aqui uma série de estudantes de ensino fundamental e secundaristas em que o Instituto do Blog, a característica do blog já não faz tão parte da realidade de vocês como foi da nossa geração. Mas a gente enfrentou outras questões relacionadas ao âmbito do direito digital em violência e vocês têm enfrentado essa temática muito mais dramática em relação ao avanço, especialmente da inteligência artificial generativa no processo de desenvolvimento da personalidade. Então, esse é um ponto interessante de começarmos o debate. E, para apresentar a minha representação, falo como conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é conhecido como CGI.br, e ele nasceu, na verdade, desde 95, nós esse ano completamos 30 anos de existência, em que nós tivemos uma norma 004, que estabeleceu que a internet é um serviço de valor adicionado separadamente do setor de telecomunicações. Isso tem sido fundamental para a internet ser livre e colaborativa, como tem sido nos últimos 30 anos. Então, nossa matriz de trabalho tem sido de que a internet precisa ser um espaço de colaboração. E eu inicio a minha fala com a palavra colaboração e certamente vou terminar com a mesma palavra, traçando um pouco uma conjuntura e possibilidade de perspectiva de futuro, deputada. Em que sentido? Hoje, o que o CGI.br faz? Nós definimos diretrizes estratégicas para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, em cima de 4 pilares essenciais. Na verdade, nós temos 4 pontos, 4 fios que sustentam a nossa estrutura, que é um comitê multissetorial. Nós não somos um órgão público, nós não somos uma empresa privada, mas nós temos uma natureza sui generis. Nós somos um comitê multissetorial de 21 pessoas eleitas, de uma eleição transparente e aberta, em que nós desenvolvemos, na verdade, a representação de 4 elementos, como eu mencionei: governo, empresas, academia e terceiro setor, o setor que ocupo recentemente na minha representação institucional. E dentre as nossas iniciativas, nós temos uma série de atividades internas em que contamos com um braço executivo, que é o NIC.br. Então, como nós definimos diretrizes estratégicas para o bom uso, nós temos com o NIC.br, por outro lado, um braço executivo de algumas atividades, como pesquisas. Nós temos recentemente pesquisas da TIC Kids, TIC Domicílios, TIC Privacidade, TIC Saúde, que tem sido uma importante fonte de desenvolvimento e esclarecimento para políticas públicas, para processo de tomada de decisão no contexto brasileiro. Somado a isso, nós também tivemos outras atividades, como o desenvolvimento de decálogos sobre o uso da internet, que serviu como inspiração também para a elaboração do próprio Marco Civil da Internet. E também tivemos alguns eventos abertos, públicos. Nós tivemos 2 edições do que nós chamamos NET Mundial e elaboramos constantemente também cursos de desenvolvimento e capacitação, como a própria Escola de Governança da Internet, totalmente gratuitamente. E temos o Fórum da Internet no Brasil, que completou 15 anos de existência, que atualmente pode ser considerado um dos maiores fóruns nacionais de governança da internet, que tem pautado debates fundamentais sobre o uso da internet no Brasil. E sobre o FIB, para que nós vejamos a relevância e o tamanho do Fórum da Internet no Brasil, esse ano
na edição que ocorreu em Salvador, tivemos uma palestra, na verdade tivemos um workshop, um painel, especialmente sobre o tema que tratamos aqui nesse momento, né, de violências relacionadas a deepfakes com propagação de imagens de nudez não consentida, sobretudo de mulheres e meninas. Então, nesse ponto, o CGI.br tem sido um importante aliado do combate à violência no ambiente digital. E sobre os nossos trabalhos, esse ano nós podemos mencionar que nós tivemos algumas frentes de atuação. Nos últimos anos, nós temos empreendido esforços em uma agenda de gênero que se traduz, né, desde o ano de 2021, com esforços constantes e repetitivos para a escuta da sociedade civil em relação, né, obviamente, sociedade civil, mas fazendo essa expressão que eu trouxe, é sempre em caráter multissetorial, com representantes de empresas também, governos, academia, e dentro daquele espaço a sociedade pode debater e trazer as suas ideias em relação a propostas relacionadas à temática. E para nós agendamos, e nós trabalhamos com a agenda de gênero recentemente, de que maneira, desde 2021, fizemos esses trabalhos de escuta. Em 2023, no final do ano, publicamos uma agenda de gênero que tem trazido, né, inclusive Larissa participou também da nossa agenda de gênero, eu participei antes de ser conselheira, e nós tivemos ali o trazimento de 10 propostas e desafios relacionados à relação entre internet, sociedade, gênero, raça e perspectivas interseccionais. E dentre os pontos de desafios que nós trazemos, um ponto que nós tivemos desde o ano de 2021 foi o enfrentamento da violência de gênero, raça, etnia e demais interseccionalidades em suas diferentes formas de opressão nas plataformas de redes sociais e na internet em geral. Ou seja, o CGI tem empreendido esforços com compromisso público de coibir e combater esse tipo de violência no ambiente digital, se traduzindo também em outras atividades, deputada, como, por exemplo, nós constituímos um grupo de trabalho de diversidade atualmente focado na temática de crianças e adolescentes e perspectiva também de combate à violência de gênero e raça. Então, trazemos esse olhar interseccional para o exercício dessas atividades, mas não apenas isso, nós também publicamos uma nota pública, né, em que nós expressamos a nossa preocupação com o uso da inteligência artificial generativa, né, que cria imagens de exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes, especialmente em razão de recentes denúncias que tivemos envolvendo os deepfakes e os conteúdos manipulados, o que nós chamamos de conteúdos sintéticos. Então, concluo minha fala trazendo sobre a importância de nós entendermos que a internet é um mundo e que nós precisamos manter o nosso compromisso de colaboração nesse espaço. Para isso, eu trago aqui algumas observações de grandes especialistas que têm contribuído com o tema no campo acadêmico, como a própria Mariana Valente, no seu livro Misoginia na Internet, Yasmin Cusi, professor Ramon Costa, Luciana Barreto escreveu um livro fantástico que não trata de IA generativa, mas que é muito interessante para nós desdobrarmos agora com novas perspectivas, que é discurso de ódio contra negros nas redes sociais, e a própria professora Flávia Sana, na sua tese de doutorado, em que ela constitui o conceito de crime cibernético de duas formas, os crimes próprios e os crimes impróprios, né? Em que os próprios são os delitos praticados contra redes ou sistemas de informação e os impróprios com delitos comuns, que tem a internet como instrumento de crimes. Então, concluo mais uma vez trazendo a importância de celebrarmos o 26 e 28, observarmos os novos contornos de maneira mais protetiva, sobretudo para mulheres e adolescentes no campo do PL 2338, e saúdo também Vilma Piedade no seu conceito de dororidade, enquanto sororidade é um sentimento, né, de cumplicidade, solidariedade entre as dores de mulheres enfrentadas, a dororidade trata da dor de mulheres negras, que dialoga um pouco com o conceito de data trauma da Randy Cummings e com todo esse trabalho maravilhoso que blogueiras negras têm desenvolvido. Muito obrigada pela atenção, me coloco à disposição e o CGI também. Muito obrigada, Bianca, Doloridade, para falar também dessa interseção. Muita gente fala que ninguém solta